Olá pessoal, aqui é o professor Fernando Nogueira. Estou aqui para fazer uma fala para vocês nesse nosso curso de Ciências Penais, Corpo e Sociedade, organizado pela professora Alessandra Margotti, né, a quem eu agradeço o convite. Muito bem, fui convidado para poder falar algumas coisas sobre esses temas e nomeei a minha intervenção da seguinte maneira, dei esse nome: Considerações indigestas sobre a questão criminal. Bom, a gente, quando nós estudamos direito penal, enfim, os saberes penais como um todo, criminologia, política criminal, o processo penal, a gente meio que toma algumas coisas como dadas ou tenta de todas as formas ignorar certos fenômenos, certos fatos que poderiam colocar em xeque a validade de todo esse nosso estudo, de academia jurídico penal como um todo, enfim, e desses saberes integrados que tratam de uma forma ou de outra da questão criminal. Se a gente ficasse muito ligado nesse tipo de coisa que eu vou trazer para vocês agora, nesse breve tempinho que a gente vai ter para discutir algumas coisas, ficaria difícil manter a fé no nosso direito penal, no nosso processo penal, nas concepções sobre o que seja crime, o que é o criminoso, o que é a reação social ao crime. E ficaria difícil dar moral para o sistema penal como está posto. A gente critica, a gente fala que está uma zona, mas a gente continua apostando nele de uma forma um tanto quanto irracional mesmo. Vamos discutir algumas coisas aqui para vocês dormirem hoje com um barulhinho aí mais ou menos pesado. Bom, como eu disse, nas nossas salas de aula, nos nossos escritos, nas agências do sistema penal, entendendo agências como o Zaffaroni bem coloca, as polícias, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a advocacia, a Defensoria Pública, o sistema penitenciário, essas agências de controle formal secundário, para que isso tudo ocorra, é preciso que nós esqueçamos certas coisas. É preciso, em suma, para ficar para fechar esse lero-lero, é preciso que a gente esqueça de alguma maneira o quão problemática é a nossa área, né? Vou tentar trazer alguns elementos para você só para poder explicitar isso e para a gente, pelo menos, ter uma compreensão mais crítica do que a gente faz todo dia operando de uma forma ou de outra o sistema de justiça criminal brasileiro. Primeiro ponto, a chamada cifra oculta de criminalidade. Algumas pessoas que vão estudar criminologia da reação social, criminologia crítica, estudam isso. Tantas outras que ficam só lá na dogmática, nem sabem o que vem a ser essa categoria. A grandíssima maioria, se eu pudesse chutar aqui, dos operadores do sistema, né, delegados, promotores, juízes, policiais em geral, deixam isso de lado, quando isso, no final das contas, deveria ser uma coisa central. Para já botar água nessa fervura punitivista, que é o seguinte: a cifra oculta de criminalidade, ela diz respeito a todas aquelas violações de direitos que poderiam vir a ser enquadradas num tipo penal, que poderiam vir a ser tomadas como crime e que não chega ao conhecimento
das agências do sistema penal. É aquele tanto de crime, é aquele tanto de violação de direito que existe, que as pessoas sofrem, mas que elas não levam ao conhecimento das polícias, elas não levam ao conhecimento do Ministério Público, elas não levam ao conhecimento do Poder Judiciário, elas não levam ao conhecimento, ou não chegam ao conhecimento do sistema penitenciário, né? Tem certos delitos que acontecem dentro daquele âmbito, e que fica por isso mesmo. E por que essa categoria ela é tão importante? Enfim, voltando um pouco, as pessoas não levam isso ao conhecimento disso por uma série de razões, porque acham que não vai funcionar, que a polícia não vai investigar, que não querem esquentar a cabeça com o processo, que foi uma violação pequena e é nóis, coisas nesse sentido. As pessoas têm as mais diversas justificações para não levar ao conhecimento das autoridades um determinado crime que porventura elas sofreram. E por que isso é central? Isso é central, a cifra oculta de criminalidade ela é central porque se você não acessa esse grande número, supostamente grande número, de crimes que acontecem na sociedade que não chegam ao conhecimento das agências, você, no final das contas, não sabe, de fato, qual é a realidade das diversas violações de direito enquadráveis, hipoteticamente como crime, que existem em determinada comunidade, em determinado espaço social, em determinado país. A coisa fica inominada. Daí que aquilo que você vê no noticiário, aquilo que às vezes você vê em pesquisas, aqui e acolá, com dados empíricos, elas mostram uma realidade muito limitada. Nós temos uma realidade dos diversos crimes que ocorrem na sociedade, e desses crimes, uma quantidade menor chega ao conhecimento da polícia, desses crimes que chegam ao conhecimento da polícia, uma quantidade menor são processados pelo Ministério Público e ao oferecimento de denúncia, uma quantidade menor gera uma condenação e assim vai. Ou seja, existe uma realidade muito maior, uma realidade criminal. A gente sabe que esses termos são bem polêmicos, depois da criminologia crítica nada ficou em pé, mas existe uma realidade criminal muito maior daquilo que aparece como dados oficiais e daquilo que informa a política criminal, que informa o que se deve fazer para o enfrentamento da questão criminal. Não sei se eu me fiz tão claro, deixa eu retomar um pouquinho. Para que você possa captar esses crimes, mais ou menos captar essa realidade de cometimentos de crimes que não são levados ao conhecimento das autoridades, que não chegam nas estatísticas oficiais, você precisaria de um tipo de pesquisa empírica muito específico, que é a pesquisa de vitimização. Como é que funciona mais ou menos a pesquisa de vitimização? Ela funciona da seguinte forma: faz um instrumento de pesquisa, lançam-se as equipes para poder entrevistar uma amostragem cientificamente rigorosa de um determinado grupo social, de uma determinada sociedade, e vão perguntar coisas assim: nos últimos 12 meses você sofreu algum crime? Sim ou não? Não, beleza. Sim, que tipo de crime? Você levou ao conhecimento das autoridades, sim ou não? Não. Levei. Não levou? Por que você não levou? Ou seja, você vai fazendo esse tipo de pesquisa qualitativa, né, que vão gerar esse tipo de dado,
E você vai tratando isso e numa pesquisa com rigor científico e adequadamente abrangente, você consegue mais ou menos captar como é que isso funciona, certo? Captar algo dessa cifra oculta, desocultar essa cifra oculta de criminalidade. Aí eu te pergunto, quantas pesquisas de vitimização nós temos no país? Quase, eu te respondo, quase não se faz pesquisa de vitimização no país, né? Pesquisa nacional de vitimização, a Senasp andou fazendo, mas se eu não me engano temos uma ou duas na história, e já tem muito tempo. Já tem um tempo considerável que não se faz uma pesquisa nacional de vitimização. Pesquisas regionais, pesquisas locais de vitimização, aí que você não encontra mesmo, difícil, uma coisa ou outra que um acadêmico ou outro acaba fazendo e que não chega ao conhecimento geral. É uma situação muito complicada. Então, no final das contas, a política criminal desenvolvida pelo Estado, o que informa a produção de novas normas penais, o que informa a atuação das agências do sistema de justiça criminal brasileiro, são esses dados fragmentários. No final das contas, todo mundo age meio que no escuro, sem saber a realidade. E canta de galo falando o que é crime, o que é criminoso, da situação do país e não sei o que, sem ter dado na mão, sem nem tentar. Né? Recebendo os influxos de coisas como o nosso querido Zaffaroni bem coloca, de proposições de criminologia midiática, onde são interesses inconfessáveis políticos e veiculados em mídia que vão construindo uma determinada sensação de segurança, uma segurança subjetiva que é completamente descolada da realidade da violência socialmente vivenciada, enfim, concretamente, né, das violações concretas que de fato ocorrem. Começamos assim a coisa, com a cifra oculta de criminalidade, somos cegos guiando cegos, não tentamos ver um pouquinho mais à frente, e a política criminal, a atuação das agências do sistema de justiça criminal, a produção de normas penais e processuais penais vem da forma mais irracional possível. Duas indicações interessantes para vocês pegarem esse negócio de cifra oculta de criminalidade, são duas obras, uma obra do Augusto Thompson, brasileiro, chamado Quem São os Criminosos, um livro muito bacana, eu sempre indico para as minhas alunas, para os meus alunos. E também um outro livro da Lola Niar de Castro, né, venezuelana, criminóloga, chamado Criminologia da Reação Social. Também ela faz essa pontuação sobre a cifra oculta de criminalidade. Muito bem. Dito isso, vamos para um outro ponto que agrava ainda mais essa nossa situação, que é a relação entre encarceramento e criminalidade. O conceito de criminalidade ele já é muito complicado, como eu disse para vocês, depois da criminologia crítica, nada ficou de pé. O que é criminalidade é um conceito construído socialmente, é um conceito que tem marcações políticas muito gravosas de classe, de raça, enfim, de gênero e tantas outras marcações. Daí que ele é um conceito, uma categoria extremamente ideologizada. Mas tomando mais ou menos o que nós temos, o que nós chamamos de criminalidade no senso comum, né? Fica a pergunta: o aumento da criminalidade indica um aumento de encarceramento? Uma das coisas que muita gente aí da extrema-direita gosta de falar para poder rebater a questão do encarceramento em massa. Fala, não tem encarceramento em massa, estão encarcerando os bandidos. Se tem muito bandido, tem que jogar na cadeia. Será que é assim que funciona? Há uma relação direta entre aumento da
da criminalidade e aumento do encarceramento? Bom, para a gente não ficar no disse-me-disse, nesse lero-lero, de gogó que muita gente fica, né? Em especial esses campos ultraconservadores que querem pau na cabeça de todo mundo o tempo todo, o que a gente pode dizer é que nenhuma pesquisa empírica, com coleta de dados rigorosamente feita, com metodologia científica minimamente aceitável, nenhuma pesquisa empírica indica isso. Essa relação entre um aumento do número de crimes numa determinada sociedade e o aumento do encarceramento. Né? Mesmo porque, como a gente já falou, temos a cifra oculta, não sabemos direito o que é esse aumento de crime. Né? Pode ser só uma percepção distorcida. A gente não sabe qual que é o quanto de crime que existe numa sociedade, mas de toda forma, esse suposto aumento de crime não teria uma ligação com o aumento do encarceramento. Se encarcera mais por outras questões que não o aumento do número de crimes na sociedade, enfim, a relação é complexa, a relação está longe de ser direta. O criminólogo italiano Massimo Pavarini, pelo menos 2 capítulos daquele livro dele, Castigare l'Enemigo, ele vai fazer uma pesquisa na Itália e também vai fazer uma pesquisa cruzando os dados de encarceramento dos mais diversos países e vai demonstrar isso, vai mostrar que países com extremamente similares em termos sociais, políticos, econômicos, têm taxas de encarceramento completamente diferentes. Países que fazem fronteira um com o outro têm taxas de encarceramento diferentes. Exemplo, Canadá e Estados Unidos. Os países da Escandinávia têm essa diferença, né? Em um determinado momento, nas pesquisas lá feitas, por exemplo, Niels Christ, o grande criminólogo norueguês, você tinha os países da Escandinávia com uma determinada taxa baixa de encarceramento, mas você tinha a Finlândia com uma taxa lá em cima. Todo mundo junto, todo mundo ali no mesmo rolê. O que explica isso? No final das contas, essas pesquisas, Massimo Pavarini vai fazer esse tipo de pesquisa, Niels Christ também vai fazer esse tipo de pesquisa e vai propor, inclusive, num grande artigo chamado Elementos para uma Geografia Penal, que a gente tem que compreender a relação entre a relação não, a gente tem que compreender o que informa o encarceramento numa determinada realidade de um país em comparação com outro, com outros elementos que não o aumento do crime, que é uma coisa muito frouxa, uma coisa muito indeterminada. Uma série de outras coisas influem. Daí ele vai falar de geografia penal, você tem que olhar geograficamente a realidade daquela sociedade, da geografia humana daquela sociedade, né? Às vezes até da geografia física daquela sociedade, como ela se comporta territorialmente, né? Uma série de outras coisas interferem, não há uma ligação entre uma coisa e outra, entre encarceramento, entre o aumento de crime e o aumento do encarceramento, não há essa ligação direta, está longe, mais longe, anos-luz de ser dessa forma. Outras coisas interferem, né? Valores de cada país interferem na taxa de encarceramento. Daí você vê, por exemplo, a diferença entre Estados Unidos e Canadá, que tem fronteira de oceano a oceano, do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. E no Canadá a questão do encarceramento é muito mais racionalizada, muito mais comedida, e nos Estados Unidos é aquele horror maldito do hiperpunitivismo agora exportado para o mundo todo. Então, valores de cada sociedade, de cada país, instituições de cada sociedade, de cada país, né? Referências históricas de cada sociedade, de cada país, as conjunturas locais, o que está acontecendo em cada momento, em cada sociedade, vão incidir nessas taxas de encarceramento, os chamados efeitos de imitação e difusão, uma coisa, para poder utilizar uma expressão do professor Bernd Schunemann, da Alemanha, a marcha triunfal, parafraseando, né? A marcha triunfal do penalismo estadunidense, por exemplo, interfere, então temos outras coisas.
para poder dizer sobre o hiperencarceramento, né? Dessa dispersão da política criminal ultrapunitivista estadunidense pelo mundo todo. Indica também aumentos de taxa de encarceramento sem relação nenhuma com a realidade de cada sociedade. Aí nós temos que jogar na equação o bom e velho imperialismo, né? Que as pessoas às vezes gostam de esquecer dessa categoria, falam que é ideológica, não tem coisa mais real do que isso, está posto, etc, etc, etc. Só para poder arrematar, dar um exemplo para vocês, né? É muito interessante. Se você pega a realidade da Inglaterra de séculos atrás, ali em 1723, foi aprovado na Inglaterra a famosa Lei Negra, Black Act, ou Waltham Black Act, que por causa lá do suposto bandoleiro que estavam caçando sem autorização em terras da coroa, em floresta da coroa e tal, e o hype de supostos bandos de ladrões violentos que nunca se comprovou na prática, em termos de dados rigorosos, criou-se essa lei, a Lei Negra, que previu mais de 200 condutas cuja pena era a pena de morte por enforcamento direto. Essa lei, uma das leis mais sanguinolentas da história da humanidade, ficou vigente durante um bom tempo, mais de século, e determinou certas movimentações em termos de instituições e valores do sistema de justiça criminal que podem nos ajudar a pensar como é que as coisas interferem, como é que não aumenta a taxa de criminalidade. Na verdade, não tinha nenhuma diferença, nenhuma movimentação criminal lá extraordinária a ponto de se exigir uma lei desse tipo. Aliás, nenhum tipo de movimentação criminal exige esse tipo de lei. Mas lá naquela época havia esse hype, o pessoal queria atacar os ladrões, uma desigualdade social tremenda, era um momento lá da acumulação primitiva de capital, como diz o Karl Marx, onde os campos estavam cercados, as pessoas estavam sendo limitadas de explorar determinados espaços rurais, tinham que ir para cidades para poder catar emprego, o pau estava quebrando, quis se matar pobre, né? E exatamente porque uma condenação nos mais diversos casos de furtinho da vida significava a pena de morte, muita gente dentro do sistema de justiça inglês começou a pensar melhor se era o caso de ficar condenando as pessoas desse jeito. E começou-se a se construir uma modificação no próprio procedimento penal, né? Que antes a série de garantias que hoje nós tomamos como naturais só existiam para determinados crimes de traição e tudo mais. Isso começou a se expandir e as garantias, por exemplo, da ampla defesa, do contraditório, lá do common law, que vem através da Revolução Francesa, do avanço do iluminismo, começa a se generalizar pelo mundo, pelo menos pelo Ocidente, ela vem construída meio que no state de tentar resistir um pouco a esse Black Act, né? Essa lei negra sanguinolenta. Olha, se a gente condena essa pessoa, ela vai ser enforcada, ela vai ser executada. Nós temos que garantir as mais diversas possibilidades de defesa para essa pessoa. E vamos condenar só quando tiver de condenar mesmo e tal. E uma série de garantias históricas vão sendo construídas nesse esteio. 2 livros interessantes para vocês entenderem como é que isso funcionou. Primeiro livro sobre... melhor livro, na minha opinião, sobre a Lei Negra, né? Que é o livro do historiador Edward Palmer Thompson, né? P. Thompson, chamado Senhores e Caçadores, uma história da Lei Negra, tem em português. E um outro livro que só tem em inglês, mas é sensacional, chamado The Origins of Adversary Criminal Trial, as origens do julgamento criminal adversarial, escrito pelo historiador do direito, John Langbein, professor da Universidade de Yale, nos Estados Unidos,
que é um livro sensacional para quem lida, principalmente para quem lida com processo penal, mas que também vai fazer um dos elementos que ele traz também vai fazer essa articulação com o reforço das garantias processuais penais e o advento e a sanguinolência do Black Act, né? Dentre outras coisas. Por exemplo, mais um parênteses desses imensos que eu fico fazendo. O Pavarini vai indicar, por exemplo, como a relação de uma lei penal brutal não quer dizer que vai haver um aumento do encarceramento. A lei penal italiana, oriunda lá dos códigos Rocco, enfim, de base fascista, como a nossa, né, a gente baseou neles, acaba a Segunda Guerra Mundial, você tem a manutenção dessa legislação toda, mas você tem novos juízes, você tem uma purga dos juízes fascistas, você tem novos juízes com espírito democrático reconstruindo a República Italiana. Esses juízes começam a ser muito comedidos na aplicação dessa lei penal fascista brutal, pesada, né? E por isso você tem uma lei pesada, mas você tem uma taxa de absolvição e uma baixa de encarceramento que se prolonga durante um bom tempo. Aí depois tem as oscilações de acordo com a realidade italiana, com a realidade europeia, até com a realidade mundial, com o advento do punitivismo estadunidense. Entenderam? Uma coisa não está ligada com a outra. Aumento de crime, aumento de encarceramento. Então você fica meio perdido, você não sabe, aí você vai falar de direito penal, processo penal, política criminal, criminologia, sem muita coisa na sua mão, falando muita abobrinha, certo? Muito bem, avançando. Mas a coisa ainda tem outros pontos problemáticos. Vão naqueles pontos bonitos e clássicos que a gente sempre fala. Quem foi meu aluno, quem foi minha aluna em Direito Penal 2 já me ouviu falando isso. E eu passando um capítulo da minha tese, onde eu vou tratar essas coisas, sobre as funções da pena. Né? Para que serve a pena? Então, nessa zona aí, desde cifra oculta, em ausência de relação entre taxa de criminalidade e taxa de encarceramento, blá blá blá. Mas e as funções da pena, né? Para que serve a pena? Aí as pessoas têm todas aquelas teorias relativas, teorias absolutas, mas no final das contas, né, são chamadas funções manifestas da pena. O que a gente pode dizer é que não há nenhuma pesquisa empírica, nenhum dado histórico sólido, dado estatístico sólido indicando que qualquer dessas funções da pena de fato funcionam. Existem determinadas funções da pena que são inúteis, porque, enfim, por todos os dados que nós temos, e outras funções da pena que são tão abstratas, tão metafísicas, que elas nem se prestam a funcionar para nada. E aí nós vamos falar um pouquinho disso daí. Outra crise. E direito penal, processo penal, criminologia, enfim, a criminologia mais da ordem, se arvora esquecendo esse tipo de coisa, se constrói esquecendo esse tipo de crise. Muito bem, vamos passar uma por uma rapidamente. Funções relativas da pena, certo? Aquelas funções que se prestam a ter alguma utilidade concreta. São aquelas funções preventivistas, né, de prevenção geral e prevenção especial. Vamos passar uma por uma. Prevenção especial positiva, que é a chamada, a pena deve servir para ressocializar, reintegrar o cidadão à sociedade. Ela funciona? Não existe nenhum dado histórico rigoroso, nenhum dado estatístico rigoroso, nenhum dado empírico rigoroso dizendo que essa função da pena é verificada em concreto na sociedade. O que faz esse tipo de reintegração, e bota aspas nisso, são outras instituições e outras formas para utilizar as categorias tão bem colocadas pela professora Lola Linhares de Castro, as instâncias de controle formal e informal, e passam outras coisas, né? Não funciona e ainda é extremamente autoritário, né? Como os liberais adoram falar isso, né? O liberalismo penal adora falar isso, o negócio de você reintegrar a pessoa, retificá-la, consertá-la com base em que valores? Essa que é a grande pergunta. Quais são os valores que supostamente ela deve se alinhar para poder ser considerada reintegrada? E outra, como reintegrar alguém que nunca foi integrado? Né? Grande parte das pessoas que são criminalizadas nesse país são tão afastadas, são tão alijadas do que há de mais básico em termos de direitos e garantias fundamentais, que elas nunca foram integradas na sociedade nesse aspecto. Né? Então fica complicado. Por outro lado, como reintegrar alguém que já está integrado
né? Falar que o criminoso hoje ele não partilha de valores aceitos pela sociedade em geral é uma coisa muito complicada, é uma coisa muito polêmica, né? Basta conversar com um traficante, por exemplo, né? E eu não tenho muita crise com isso, eu acho que essa questão das drogas aí deveria ser uma questão de saúde pública e não deveria ser uma questão penal, tinha que regularizar essas coisas todas, descriminalizar, regulamentar, não tem muita crise, então não tem muita crise com o traficante também não, né? Tem crise com outros tipos de violência que vem dessa ilegalidade, desse tipo de atividade. Mas, conversa com o traficante, o que o traficante quer? Para poder utilizar de novo, e vão gastar o vocabulário criminológico, né? Robert Merton, no final das contas, esse cidadão ele busca fins legítimos por meios ilegítimos. Ele busca ser integrado a uma sociedade de consumo, ele busca ser considerado de uma forma ou de outra, de uma forma atabalhoada, irracional, ou uma forma mais comedida, sei lá. Ele busca ser considerado uma pessoa que tem algum valor, né? Por quê? Porque pode consumir, por exemplo. Então ele partilha. Achar que o criminoso é uma coisa meio alienígena, fora da sociedade, é complicado também, né? Dentre outras coisas. E nem para as coisas mais básicas, né? O sistema PAC, que é um sistema que tem a sua referência meio autoritária, tem aquela referência religiosa que muita gente não aceita, e que, com todos os seus defeitos, faz esse trabalho muito bem de ressocialização, rebaixada, é claro, segundo determinados valores que a gente pode criticar, mas nem isso o pessoal aposta, né? Nem isso o pessoal quer, nem esse mal menor o pessoal quer. Por quê? Porque muita gente ganha com a miséria e com a catástrofe penal que a gente vive hoje no país. Muita gente ganha com as coisas estando desse jeito. Pessoal, né? Segurança privada, empreiteira para criar penitenciária, fornecedor de serviços para penitenciárias, cada vez mais privatizadas, etc, etc, etc. Matamos isso daí, né? Sim, e por que não há, só para fechar esse tópico, ressocialização, por que acaba não funcionando? Nós conseguimos ver pelas altas taxas de reincidência, né? Citamos a APAC, tem baixa taxa de reincidência, seus egressos, mas no geral temos altas taxas de reincidência. Se a gente tomar, para além, por exemplo, de um critério de uma grande pesquisa do IPEA sobre a reincidência, o que o IPEA pegou o critério de reincidência penal estrito, né? Condenação penal após o trânsito julgado de condenação penal anterior. Não, pensando uma reincidência no sentido lato, ou seja, o cidadão passa pelo processo de criminalização e depois é capturado de novo pelo processo de criminalização, né? A agência do sistema penal, normalmente a polícia ostensiva, captura ele e vai passando até ele chegar à condenação e o cumprimento de pena na agência penitenciária. Às vezes a pessoa é capturada pelo processo de criminalização e é solta em algum estágio, não é condenado, não oferece denúncia e tudo mais, mas a pessoa que é capturada uma vez e depois é capturada, considerando ela como reincidente, a nossa taxa de reincidência passa de 70%. Das pessoas que supostamente cometem um ato delitivo, voltam a cometer. Ou seja, a função preventivo especial positiva não funciona. Além do nosso estado de coisas inconstitucional do sistema prisional nosso, que é brutal, uma das coisas mais vergonhosas, o professor Maurício Dieter bem coloca, que certamente é um dos maiores, se não o maior crime contra a humanidade hoje cometido no mundo, o sistema prisional brasileiro, uma masmorra de torturas brutais e que geram instâncias de resistências que também são das mais brutais, né? Que é as ditas facções criminosas, né? A gente critica, a gente vê a hiperviolência disso, mas aí a gente se pergunta, cara, o que eles podem fazer? Estão sendo torturados, mortos, porque furtaram, porque roubaram, porque traficaram. As pessoas acham que o sistema penal funciona para poder proteger gente de bem, de estuprador e homicida. Se fosse dessa forma, o sistema penal era desse tamaninho. O sistema penal ele é gigante porque ele ataca em especial no Brasil crimes
de fundo econômico, como tráfico de drogas, que é mercadoria ilegal, e crimes de fundo patrimonial. E os crimes correlatos a essa dinâmica, né? Até os crimes de sangue, homicídio, lesão corporal, normalmente tem ligação ou com tráfico ou com um crime de fundo econômico patrimonial. Outro crime, né? Voltando. Prevenção especial negativa, que é a neutralização seletiva. Olha, não serve para ressocializar, mas pelo menos a gente prende durante o cumprimento da prisão, o cumprimento da pena, esse cidadão não comete mais crime. Funciona? Não. Por quê? Já falamos, facção criminosa, o crime funciona de dentro da prisão, e elementos normativos que mostram para a gente um pouco isso, né, que é um dado concreto, para além desses todos que a gente já sabe, é a forma como nós temos previsão no nosso Código Penal, de um dos crimes, inclusive, que é desenhado de uma forma bastante brutal, que é o crime de evasão, né, a pessoa que tenta fugir de prisão. Por que eu digo que é brutal? Porque ele pune a tentativa como se consumação fosse. Se você olhar lá no verbo reitor do tipo penal, nós temos evadir-se ou tentar evadir-se. Mesma pena. Uma coisa, né, típico de estado de exceção. Mas, enfim, é a tentativa que o pessoal utiliza. Desculpe. São as tentativas que o pessoal faz para tentar barrar os delitos envolvendo a questão do cumprimento de pena. Em especial, outra coisa que também deixa isso muito claro, a querela das faltas graves, do tratamento das faltas graves durante a execução penal, né? O agente penitenciário olha para tua cara, tu tá cumprindo pena e fala, eu vou te pegar. Ele vai lá e relata que você cometeu qualquer coisa, desacatou ele e tudo mais, você já toma uma falta grave, já toma lá o corte dos seus benefícios penais e assim vai. Não precisa de trânsito em julgado, não. Só a palavra do cidadão e aquela farsa de processual, né, que é o procedimento administrativo interno, né, do Conselho Disciplinar das diversas penitenciárias, só com aquilo ali você já rodou, né? Avançando, vamos para a prevenção geral. Prevenção geral negativa, que é aquela da intimidação geral, você aplica a pena numa pessoa para que todas as outras fiquem intimidadas e não pensem em cometer crimes, né? Funciona? Não funciona. Tem uma origem nobre? Tem lá, tá lá no Feuerbach, no início lá do século XIX, né? Paul Johann Anselm von Feuerbach, um pai do Ludwig Feuerbach lá que ficou famoso, o filósofo. Mas o Feuerbach penalista que propõe esse tipo de coisa, da coação psicológica, não funciona, não tem dado empírico nenhum indicando que esse negócio funciona. Esse é outro problema, né? E o que mostra isso também é a grande reincidência, a taxa de reincidência imensa no país, né? Outro elemento que mostra como essa coação psicológica, essa prevenção geral negativa não se verifica, por exemplo, a pena de morte, né? Nós temos grandes estudos, grandes relatórios, informações muito interessantes. Por todos eu indico o material que a Anistia Internacional tem, falando sobre a pena de morte, indicando que a utilização da pena de morte não abaixa o suposto número de crime e violência numa sociedade. Você, de um país que não tem como uma das penas a pena de morte, depois que ele adota a pena de morte, não há variação em muitos desses países, não há variação na taxa de criminalidade. Quando há variação, uma leve alta, aumenta o número de crime, na baixa. As pessoas não ficam com medo, porque as pessoas que cometem esse tipo de delito não fazem esse tipo de cálculo. Eu não vou fazer porque eu vou ser pego. Uma das coisas que eu sempre digo dentro de sala de aula, quem foi meu aluno já deve ter ouvido, é que a lei penal ela funciona para quem não precisa dela. Funciona para os bocó igual eu, que não cometo crime. Mas também não cometo crime não é porque tem lei penal, não. É por causa de uma série de dinâmicas de socialização que me colocam nessa posição de um cidadão
Relativamente, tá? Ordeiro, né? Relativamente. Pô, respeito. Mas aí, matamos essas três, a gente entra, já começa as abstrações, né? Vamos à próxima função da pena. Prevenção geral positiva. Prevenção geral positiva, apesar de ser chamado de prevenção, de teoria preventivista, fazer parte dos chamados, das chamadas funções relativas da pena, ela tem mais de abstrato do que de concreto, né? O que é a prevenção geral positiva? Você aplica a pena para reafirmar os valores considerados importantes numa determinada sociedade, para reafirmar os valores prestigiados numa sociedade. Quem fala muito bem isso é o grande penalista espanhol, com uma atividade muito intensa na América Latina, infelizmente já se foi, que é Manuel Rivacoba y Rivacoba, que foi inclusive membro do governo espanhol no exílio durante a ditadura franquista, um grande penalista liberal, uma pessoa que reivindicava o que há de melhor no iluminismo, que me parece o que nós temos que fazer hoje, inclusive em tempos de trevas e irracionalismos os mais diversos. E ele falava isso, o direito penal tem que ter essa referência, tem que ser a aplicação da pena para reafirmação de valores. Algo, de certa forma, parecido e com uma embalagem meio teórica ou teoricoide que nós temos hoje é a proposição de Günther Jacobs, penalista alemão, falando que a pena, com base lá no funcionalismo sistêmico dele, catando Niklas Luhmann, encaixando para as coisas dele, que a aplicação da pena teria como fim a reafirmação da validade da norma jurídico-penal, né? Teria uma reafirmação, um reforço das expectativas normativo-penais, enfim. Veja, como vocês devem ter percebido, por isso que eu falei que ela ela está mais uma coisa mais abstrata do que concreta, reafirmar valores, reafirmar a validade da norma. Se ela não tem uma ligação concreta com diminuição de crimes, né? Se ela não tiver uma ligação concreta com aquelas outras teorias preventivas que a gente acabou de colocar, ela fica no abstrato. Ela é a pena pela pena, né? Você não tem como, se você não tem referência concreta de utilidade, de diminuição de índice de crimes numa determinada sociedade, como essas teorias preventivas geral positivas costumam colocar, você não tem como medir se ela funciona, ela é abstrata. É impossível medir se ela está funcionando ou não. Entenderam? Ela é metafísica, ela é meio que um ato de fé. É uma coisa que é das mais irracionais, hein? Não à toa que esse tipo de formulação você vai empurrando aqui, empurrando ali, aceitando qualquer tipo de teoria selvagem, de encaixe, de abstração, de coisa e tal. É por isso que formulações funcionalistas propostas, por exemplo, do Günther Jacobs, você consegue articular com o famigerado direito penal do inimigo, que está aí voando, que está aí graçando pela sociedade de vento e pouco. Certo? Então já essa abstração. E aí a gente chega na função da pena mais abstrata de todas, que é a função absoluta, né, que diz respeito à teoria absoluta, melhor dizendo, que é o retributivismo, o mal da pena pelo mal do crime. A imposição intencional de dor e sofrimento. Para utilizar as palavras do Niels Christ, lá na pequena grande obra Limites à Dor, o pain delivery, a distribuição, a entrega de dor intencional, né? Que tem muita referência ali com Immanuel Kant, né? Que é sensacional em vários aspectos, mas nesse aí a coisa dá uma balançada do imperativo categórico de aplicação da pena por um delito cometido. Você tem que aplicar porque tem que aplicar. Bom, tem que justificar, não, tem que aplicar porque tem que aplicar. E também de Hegel, né? Com aquela pegada da dialética hegeliana da negação da negação. O crime é a negação do direito, a pena é a negação do crime. Ou seja, a pena é a negação da negação. Dentro do sistema dele fica bonito, mas se você não
faz nenhuma relação com a utilidade social concreta, disso fica na abstração, mas a garotada adora. Exatamente porque a função retributiva, ela não tem como, você não tem como verificar se ela funciona, porque ela está no mundo das ideias, ela é abstrata, ela é metafísica, ela não é comprovável concretamente e vira uma dimensão meio mística da pena, né? Eu costumo utilizar a seguinte expressão para poder determinar isso: a adoração do cordeiro místico penal, pensando ali num retábulo de Jan van Eyck, ali do Renascimento Flamengo, tá lá o cordeiro místico no meio do retábulo e todo mundo ajoelhado, rezando, e aquela coisa, né, transcendental. É um ato de fé. Mais sincero do que todos esses, e não à toa Zaffaroni resgata esse cidadão, é o Tobias Barreto, né? Tobias Barreto, brasileiro, lá no século XIX, num apêndice ao livro chamado Menores e Loucos. Esse apêndice chamado tem um nome de alguns apontamentos sobre o chamado fundamento do direito de punir, textinho pequenininho, valiosíssimo. Ele vai falar esse negócio de ficar fundamentando, falando que a pena tem fim e tudo mais, é lero teoricão, teoricista, e quem tenta legitimar a pena é porque deveria tentar legitimar a guerra. E como a guerra também não dá para legitimar, é um ato de política direta, né, de choque político direto, é um fato político violento, brutal, a pena também deveria ser nesse sentido. Tobias Barreto afirma isso para dizer da validade da pena. Tem que continuar, tem que aplicar. Zaffaroni resgata esse cidadão, inverte o vetor. Exatamente por isso, exatamente pela pena ser um fato político, né, e não necessariamente um fato jurídico, que nós temos que controlar o seu exercício, né? Tanto que Zaffaroni vai bem colocar, vai dizer que nós não temos um ius puniendi, um direito de punir, não é uma questão jurídica, nós temos uma potestas, uma potência puniendi, que é um poder de punir, é um fato político, é um fato de poder irracional em grande parte. Mas aí, derrubando todas essas funções da pena, ainda sobra o último recurso. Esse último recurso é muito bem colocado pelo grande jus-filósofo, né, do direito penal, da questão penal, Luigi Ferraioli, italiano, na sua obra Direito e Razão, Teoria do Garantismo Penal. Ele defende isso como algumas pessoas defendem por aí, né? Olha, mesmo se essas outras funções não se colocarem, a pena ela tem uma função primordial. Qual que é? Ela é uma espécie de vingança pública para evitar a vingança privada. Se você não tem o Estado aplicando a pena, as pessoas vão fazer justiça com as próprias mãos. Aí é aquela visão meio contratualista de Thomas Hobbes, né? O homo homini lupus, né? O homem é o lobo do homem. Aquela visão ultraconservadora, pessimista de Thomas Hobbes, que desenha sua visão em plena guerra civil inglesa, vendo os horrores da guerra, o que há de pior na humanidade acontecendo na sua frente, desenha essa visão de que nós precisamos, no caso dele, de um poder absoluto, de um rei absolutista para botar ordem na casa, senão, sem esse Estado absolutista, sem essa imposição dessa autoridade e, por consequência da pena, sem essa soberania absoluta, que também é uma soberania punitiva, né? O contrato, se não houver isso daí, vai ser a guerra de todos contra todos, todo mundo vai se matar, vai se estuprar, vai arrancar a cabeça, vai ser uma coisa de louco. O que eu tenho para dizer para vocês é o que vocês já devem, de certa forma, intuir. Isso não tem comprovação histórica, antropológica, isso é uma invenção. Essa visão ultra pessimista de que sem o Estado forte, no caso do Thomas Hobbes, defendia o Estado absolutista, inclusive, sem esse exercício estatal, centralizado, verticalizado, militarizado, para poder falar com o Zaffaroni, que é a pena, que é a imposição da pena, as pessoas saírem por aí se matando. Isso não existe nenhum dado indicando isso.
Nada, nada, nada. Nenhum dado antropológico, nenhum dado empírico, nenhum dado histórico. Aliás, né, o que nós temos é exatamente o contrário. O que nós temos é dados antropológicos muito rigorosos, indicando que, sem Estado, a regra é a relação de cooperação entre as pessoas. Uma das obras mais importantes, que eu acho mais importantes dos últimos tempos, em criminologia, nos saberes criminais, né, como um todo, é uma obra do penalista argentino Alejandro Alarria. Escreve Alejandro Alagia. Foi publicado no Brasil pela imprescindível coleção Pensamento Criminológico da editora Revan, essa obra, né, chama-se Fazer Sofrer, Imagens do Homem e da Sociedade no Direito Penal, onde ele vai fazer um levantamento extenso de dados antropológicos para poder dizer o seguinte: olha, esse negócio das sociedades pré-Estado, sem Estado, que é a guerra de todos contra todos, isso não existe. Essas sociedades ditas selvagens tem pouca coisa de selvagem. No final das contas, elas são muito mais sofisticadas nas suas dinâmicas do que muita sociedade que nós temos hoje. São muito mais sofisticadas nas suas relações de autoridade e de não autoridade, nas suas relações e no encaminhamento das suas crises, dos seus problemas, muito mais sofisticado, né? E o que ele conclui, levantando todos esses dados, é que a regra para a resolução nesse tipo de sociedade, com esse mapeamento antropológico, é a regra do acordo, é a regra da reparação do dano que a vítima de uma transgressão de uma norma socialmente compartilhada sofre. Isso que na nossa sociedade a gente poderia chamar de crime. Nessas sociedades, a regra é a composição. A regra é uma resolução pacífica das coisas com a reparação, né, do dano que a vítima sofreu. Se a sua vítima sofreu um dano, você vai tentar compensá-la. E a dinâmica de vingança, essa dinâmica de sangue, dessa estereotipia, desse preconceito meio racista que existe no penalismo ocidental, de dizer que essas sociedades é um bando de bárbaro e que o direito penal veio para poder civilizar a coisa, a vingança nessas sociedades, a pena, algo parecido com a pena que nós temos hoje, ela só existe, de fato existe em algumas sociedades, quando o acordo, quando uma composição falha. Quando algo dá errado, do que normalmente acontece no dia a dia, acontece um determinado crime, entre aspas, tenta-se a composição, tenta-se a reparação, tenta-se uma resolução mais horizontal das coisas, não deu, aí que o pau acaba torando. Isso é a exceção da exceção da exceção. É o resquício de racionalidade que existe nessas sociedades ditas selvagens, que aliás são bastante racionais nesse sentido. Na sua gestão social. O que acontece, e o Alarria propõe isso, me parece o mais uma das proposições mais interessantes e mais procedentes, né? Ele embasa muito bem na sua obra, é que a pena como nós temos, essa pena que se caracteriza pelo que o Zaffaroni vai colocar do conflito da vítima, né? E o poder punitivo que se caracteriza dessa forma, que surge em alguns momentos da história, mas surge para poder ficar ali no século XII, século XIII, com a centralização dos estados nacionais, a centralização das sociedades, né? Do exercício da autoridade nas sociedades europeias, e que verticaliza e militariza a sociedade e faz com que ela seja capaz de se submeter a esse soberano, a essa autoridade brutal,
do Estado e que possa, inclusive, fazer atrocidades como a campanha de colonização dos povos atrasados, nós aqui na América Latina, Ásia e África, ao longo dos séculos, e todo o genocídio que isso envolveu, né? Como diria Aimé Césaire, antes do Hitler da Alemanha, os países do Sul, América Latina, a África, a Ásia, conheceu vários Hitleres. E aí, no final das contas, o que nós teríamos é que essa pena que nós temos hoje, no final das contas, no final das contas o tempo todo, né? Essa pena que nós temos, ela é a generalização de um resíduo irracional dessas sociedades pré-estatais ou sem Estado, que se generaliza pela sociedade. Nesse aspecto, no final das contas, por que eu estou falando tudo isso? É que a pena teria uma função sacrificial. Ela vem, e qual seria a função dela? Como ela funciona, primeiramente? Ela sacrifica um inimigo, tem que se construir um inimigo, para se manter a sociedade. A ideologia que a embasa é de que nós temos que ter pena, porque sem pena o inimigo vence, e sem pena a sociedade não se mantém. E o inimigo é inimigo da sociedade. É uma piração persecutória, meio paranoide, generalizada pela sociedade, tornada um artigo de fé. No final ao fim e ao cabo, o que nós temos é uma generalização dessa irracionalidade que existia residualmente em outras sociedades para todo o espaço social. Não à toa que a expansão do direito penal faz com que quase toda conduta seja tutelável penalmente. O que nós temos, portanto, para fechar esse ponto, é uma pena cuja função é a reafirmação da autoridade soberana pela violência da pena. E só. O que nós temos, longe de ser uma superação da barbárie dessas sociedades selvagens, entre aspas, e bota aspas nisso, não seria uma superação da barbárie dessas sociedades passadas, dessas sociedades sem Estado, mas sim uma intensificação da barbárie. Né? Não à toa, quem produziu as piores desgraças humanitárias da história da humanidade não foram essas sociedades pré-estatais, as sociedades ditas primitivas. Foram as nossas. Foi a racionalidade instrumental, para falar lá com a Dona Horkheimer na dialética do esclarecimento. Foram as nossas que fizeram isso. Que construíram genocídios, que desenvolveram esse racismo específico da modernidade, né? Assassino, e que produziram as piores atrocidades do homem pelo homem. Não foi aquela guerra lá antiga, antes do suposto contrato social, não. Nós produzimos isso, nós os civilizados, nós a civilização ocidental, né? A civilização moderna. Pois bem, o vídeo já está até mais longo do que eu achava que ia ficar. Eu quero falar só mais um ponto, peço desculpas aí pelo adiantado, né? Vamos ver se a gente mata isso assim, no máximo mais uns 5 minutinhos. Temos toda essa crise. E não à toa, hoje o que está em voga e que é pautado desde a década de 80 nos Estados Unidos e que vem fazendo, para utilizar a expressão do Bernard Jr., que é muito boa, sua marcha triunfal pelo mundo todo, inclusive pelo Brasil, é exatamente uma política criminal que abandona esse negócio de função de pena e tudo mais. Né? No Brasil, o pessoal tenta emplacar, aqui é colônia, né? Aqui é periferia, aqui o batidão é mais louco, não há certas racionalizações como existem nos países centrais, na Europa e nos Estados Unidos. Né? Por isso, às vezes, aqui é meio... Não tem nem tanta necessidade desse tipo de política criminal mais... típica desses desenvolvimentos dos países centrais, né? Aqui é pau, bala e toração. Mas isso vem, principalmente nos chamados think tanks, desse penalismo, dessa criminologia tecnocrática,
ligada muito à direita liberal, que nós temos hoje, que avança pelo mundo todo, é uma política criminal chamada política criminal atuarial, que abandona esse negócio de função de pena. Não quer saber de melhorar a sociedade, de nada, não quer saber de problema social, para além de só os gerir. A melhor obra sobre isso, de fato, hoje no Brasil, me parece, acho que nem só no Brasil, né? É uma obra sensacional, que é a obra do professor Maurício Dieter, professor de criminologia da USP. No Direito USP, que chama-se Política Criminal Atuarial, Criminologia do Fim da História, onde ele vai mostrar como isso se constrói e como isso se estrutura, em detalhes mesmo. Essa nova política criminal, que avança pelo mundo todo, é uma política de gestão de riscos, né? Uma sociedade de risco, teríamos que gerir os riscos da sociedade contemporânea, utiliza muito da estatística, da probabilística, e que abandona as funções da pena. E ao abandonar as funções da pena, abandona as tentativas de enfrentar as possíveis causas do fenômeno criminal, né? Ele deixa de lado qualquer elemento que poderia intervir nessa dinâmica de criminalidade, ou de criminalização, melhor dizendo, que transforma essa questão em umas grandes mazelas dos mais diversos países, do Brasil, muito intensamente. Tudo isso que envolve a questão criminal. Ela deixa de lado o enfrentamento, a discussão sobre a desigualdade social, como um elemento que contribui para a conflitividade social e para a captura de determinadas pessoas pelo processo de criminalização, a criminalização dessas pessoas, a transformação dessas pessoas em criminosos, ou mesmo a abertura para a utilização de força letal através de execução extrajudicial e tudo mais, força letal policial, torturas. Deixa isso de lado, a questão da desigualdade social, a destruição das comunidades, dos laços sociais comunitários. Deixa de lado a discussão sobre concentração de riquezas a todo custo, que gera muito as lesividades brutais dos chamados delitos de colarinho branco, né? Da criminalidade econômica, da criminalidade dourada. Deixa de lado discussões sobre dependência e imperialismo, né? Principalmente para a nossa região aqui, que é muito importante, de como a gente encarcera muito por modismo que vem de fora, por imposição que vem de fora, colonização mesmo cultural, colonização jurídico, penal, colonização política. Deixa de lado o autoritarismo estatal, como também contribuinte para a situação de coisas catastróficas que nós temos na questão criminal no Brasil. Deixa tudo de lado. A questão é gerir risco. Crime vai ter, criminoso vai ter, nós já sabemos mais ou menos quem são os criminosos, é preto, pobre, morador de periferia. Vamos gerir esses riscos, vamos jogar a turma na tranca, vamos, nos Estados Unidos, né, vamos mandar para a pena de morte quando dá, quando tem que mandar, e assim caminha a humanidade, nada se melhora, aumenta-se a desigualdade social, aumentam-se as mazelas sociais, e assim continua. Esquece esse negócio de função de pena, esquece de tentar pensar se o direito penal funciona para alguma coisa, ou se ele deve funcionar para alguma coisa, se a gente precisa, como diria o grande filósofo alemão Gustav Hadburg, lá no seu Filosofia do Direito, ou se a gente precisa não de um direito penal melhor, mas de algo melhor que o direito penal. Enfim. Crises. Espero que vocês durmam, vocês que têm interesse nesses temas, espero que vocês durmam muito mal hoje. Espero que vocês rolem na cama, não consigam dormir, tem que tomar remédio, fiquem angustiados, porque, como diz o pessoal dos Alcoólicos Anônimos, né? O primeiro dos 12 passos para você se recuperar é reconhecer que há um problema. Nós temos que reconhecer que a questão penal no Brasil e no mundo é um grande problema. Temos que olhar o abismo nos olhos, com todos os riscos que se pode trazer, com toda a angústia que se pode trazer, individualmente e socialmente,
para a gente tentar avançar alguma solução, alguma coisa que possa nos ajudar a ser uma sociedade melhor, mais justa, mais solidária, mais afeita às melhores aspirações dos direitos humanos e da democracia. Tudo bem? Desculpem, me alonguei um pouco, não sei se fui claro em todos os pontos. A gente vai conversando por aí. Certo? Beijo para todo mundo. Até.